Max Verstappen não parece nada preocupado com a nova era da Fórmula 1 e fez questão de deixar isso bem claro durante o último fim de semana de Grande Prêmio. O tricampeão mundial, que agora divide a garagem da Red Bull Racing com o jovem Isack Hadjar, utilizou sua habitual acidez para alfinetar os rivais que expressaram temor em relação à segurança e à dinâmica das largadas com os novos carros de 2026. Em declarações dadas no último domingo, Verstappen sugeriu que aqueles que estão com medo das novas proporções e da entrega de potência imediata dos motores híbridos poderiam muito bem começar as corridas a partir do pit lane. Essa postura agressiva do neerlandês reflete bem o clima de tensão que tomou conta do paddock neste início de temporada, onde a adaptação às novas regras técnicas tornou-se o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso absoluto. Daqui a pouco, eu vou detalhar para você como a telemetria da Ferrari está assustando a concorrência, mas antes precisamos mergulhar nas entranhas mecânicas dessas máquinas que mudaram completamente a estética da categoria. O regulamento de 2026 trouxe o que muitos engenheiros estão chamando de revolução aerodinâmica ativa. Entre as inovações mais comentadas no pit lane está a chamada asa Macarena, um sistema de aerodinâmica móvel que ajusta tanto a asa dianteira quanto a traseira para equilibrar o arrasto em retas e a pressão aerodinâmica em curvas de alta velocidade. Além disso, os novos sidepods e retrovisores foram redesenhados não apenas para desviar o fluxo de ar, mas para gerenciar o rastro turbulento que as rodas de 18 polegadas deixam para trás. Vimos durante os testes e nas primeiras sessões oficiais que equipes como a Mercedes, de George Russell, e do novato Andrea Kimi Antonelli, optaram por uma filosofia de entrada de ar muito mais estreita, tentando compensar a maior dependência da parte elétrica das unidades de potência. Por falar em unidade de potência, o equilíbrio agora é de 50% para o motor de combustão interna e 50% para o sistema elétrico. Isso significa que a gestão de energia se tornou o coração da estratégia de corrida. No último domingo, ficou evidente que algumas fabricantes ainda estão batendo cabeça com essa distribuição. A Honda, que agora fornece motores para a Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll, admitiu uma semana difícil após o Grande Prêmio do Bahrein. Os executivos japoneses não esconderam a preocupação e afirmaram abertamente que não estão satisfeitos com a entrega de torque nas saídas de curva lenta. Essa falta de eficiência pode ser fatal em circuitos como o traçado de Albert Park, onde a tração é fundamental. É uma situação desconfortável para Alonso, que esperava que a parceria com a Honda o colocasse imediatamente na disputa pelo título mundial. Enquanto a Honda sofre, Lewis Hamilton parece viver um renascimento em seu segundo ano, vestindo o macacão vermelho da Ferrari. O heptacampeão mundial afirmou neste início de semana que se sente renovado e incrivelmente sortudo por estar na equipe de Maranello neste momento de transição. Hamilton explicou que a integração com Charles Leclerc atingiu um nível de maturidade que permite à Ferrari testar soluções extremas em ambos os carros sem perder o norte do desenvolvimento. No entanto, nem tudo é tranquilidade na garagem italiana. A Ferrari tem feito um mistério absoluto sobre o uso de uma asa traseira inovadora que foi vista brevemente durante as verificações técnicas. Rumores indicam que esse componente pode oferecer uma vantagem de até 0,3 de segundo por volta em condições de vento cruzado, algo que será testado ao limite no Grande Prêmio da Austrália. Essa inovação da Ferrari foi tão impactante que causou estranheza até em pilotos de outras equipes da academia. Oliver Biermann, que agora defende as cores da Haas F1 Team ao lado de Esteban Ocon, admitiu que levou um susto ao observar o carro de Hamilton nos boxes. Biermann confessou que, à primeira vista, pensou que a suspensão traseira ou parte da asa estivesse quebrada devido ao ângulo incomum de inclinação quando o carro está parado. Só depois de analisar os dados com seus engenheiros na Haas é que ele percebeu que se tratava de um ajuste intencional de geometria variável.
Isso mostra o nível de complexidade que alcançamos em 2026, onde até os olhos treinados de um piloto de Fórmula 1 podem ser enganados pelas novas soluções de engenharia. Ainda sobre a Ferrari, o chefe de equipe Frédéric Vasseur revelou uma informação de bastidores que explica muito do atual estado de alerta da Federação Internacional de Automobilismo. Vasseur afirmou que a Ferrari já havia informado a federação sobre possíveis problemas na consistência das largadas há exatamente um ano, quando os protótipos das unidades de potência começaram a rodar nos simuladores. O problema reside na transição brusca entre o motor elétrico de alta voltagem e o motor a combustão, o que pode causar uma patinação excessiva das rodas traseiras, criando situações de perigo no meio do grid. Essa revelação coloca pressão sobre o órgão regulador, que agora precisa decidir se altera as restrições de software no meio do campeonato ou se mantém o desafio técnico como está. Vou explicar como a Williams de Alexander Albon e Carlos Sainz está tentando tirar proveito desse caos regulatório, mas antes é preciso olhar para o que está acontecendo na parte de trás do pelotão com as novas estreantes. A Audi, fazendo sua estreia oficial com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, tem enfrentado a dura realidade de construir uma operação do zero. Bortoleto tem sido elogiado pela sua rápida adaptação, mas o carro ainda carece de confiabilidade eletrônica. Já a Cadillac, que assumiu a operação com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, parece ter herdado alguns dos vícios de projeto da gestão anterior. Embora a experiência de Pérez em gerenciar pneus possa ser o trunfo necessário para somar pontos preciosos neste início de jornada. Na McLaren, a estabilidade é a palavra de ordem. Lando Norris e Oscar Piastri formam talvez a dupla mais equilibrada do grid atual. O carro Papaya mostrou uma consistência invejável durante o último fim de semana de Grande Prêmio, focando menos em soluções mirabolantes e mais na eficiência do assoalho. A equipe de Woking acredita que, enquanto Ferrari e Red Bull Racing brigam para entender suas inovações complexas, a simplicidade e a execução perfeita do básico podem levar Norris ao tão sonhado topo da tabela. É uma aposta arriscada em um ano onde a inovação costuma ditar o ritmo, mas o histórico recente da McLaren prova que eles sabem o que estão fazendo. A Alpine também trouxe novidades interessantes neste início de semana. Com a dupla formada por Pierre Gasly e Franco Colapinto, a equipe francesa está tentando se desvencilhar da imagem de instabilidade dos anos anteriores. Colapinto, o jovem talento argentino, trouxe consigo uma energia renovada e uma abordagem agressiva que parece ter contagiado o time de engenharia em Enstone. Eles estão explorando um novo conceito de resfriamento das baterias que permite manter a potência máxima por mais tempo durante as voltas de classificação, algo que pode colocar a Alpine como uma força surpreendente nas sessões de sábado. A Racing Bulls, com Arvid Lindblad e Liam Lawson, continua sendo o laboratório de talentos da marca de energéticos. Lawson, após anos de espera, finalmente tem a chance de liderar uma equipe, enquanto Lindblad carrega o peso de ser a próxima grande promessa do programa de jovens pilotos. Eles estão utilizando um sistema de suspensão dianteira que imita muito do que a Red Bull Racing desenvolveu no ano passado, o que deve garantir a eles uma base sólida para lutar no meio do pelotão contra Williams e Haas. O que vimos durante o último domingo foi apenas a ponta do iceberg de uma temporada que promete ser a mais imprevisível da história moderna da Fórmula 1. O desgaste de pneus, agora com compostos ainda mais sensíveis ao calor gerado pelos freios regenerativos, será o grande vilão das estratégias. Um undercut bem executado no pit lane poderá valer mais do que uma ultrapassagem na pista, e os estrategistas terão que trabalhar em dobro para prever as janelas de parada. A Ferrari, com Hamilton e Leclerc, parece ter a vantagem psicológica, mas nunca se deve subestimar o poder de reação de Max Verstappen e o gênio técnico de Adrian Newey, que, mesmo com as mudanças, deixou seu DNA espalhado pelo conceito do carro da Red Bull. As discussões técnicas sobre a asa Macarena e os side pods revolucionários continuarão a ecoar por todo o paddock durante esta semana. Cada quilômetro por hora extra extraído desses novos motores vale milhões de dólares em investimento e patrocínio.
A pressão sobre os pilotos novatos, como Gabriel Bortoleto e Andrea Kimi Antonelli, é imensa, pois qualquer erro em uma era de carros tão complexos pode significar um prejuízo financeiro e técnico de proporções gigantescas. O Campeonato Mundial de 2026 não é apenas uma disputa de velocidade, mas uma guerra de inteligência e resiliência. O Grande Prêmio da Austrália, que se aproxima rapidamente neste fim de semana, será o verdadeiro teste de fogo para a asa traseira misteriosa da Ferrari. Se os dados de simulação estiverem corretos, poderemos ver uma mudança na hierarquia de forças logo na primeira perna da temporada. Enquanto isso, Hamilton segue focado em provar que sua mudança para a Itália foi a decisão mais acertada de sua carreira, buscando o 8º título mundial que escapou por entre os dedos em anos anteriores. A atmosfera em Maranello é de um otimismo cauteloso, misturado com a pressão esmagadora de milhões de tifosi que não aceitam nada menos que a vitória. Não perca nenhum detalhe dessa jornada épica. Se você quer continuar por dentro de todas as análises técnicas, dos bastidores do paddock e das notícias mais quentes da Fórmula 1, inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil e ative as notificações para ser o primeiro a saber tudo o que acontece no mundo do automobilismo.